Então a gente vai falar agora sobre piso da enfermagem. Algumas informações chegaram para nós de cartilhas do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Regional de Enfermagem de outros estados, inclusive do Paraná. Nós estamos em contato com o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná também para entender um pouquinho o posicionamento do próprio Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para que as conversas sejam alinhadas. Lembrando sempre que nós defendemos todos os trabalhadores da enfermagem e que nós levantamos essa bandeira de que é de fato mais do que merecido o recebimento, né, a implantação imediata do piso da enfermagem para as 3 categorias que existem dentro do município: enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Até porque ficaria até meio estranho, né, Adriano, a gente não falar sobre isso, não levantar essa bandeira, sendo que o presidente hoje do sindicato é enfermeiro, né? Também, né? Embora a gente, enquanto presidência de sindicato ou enquanto dirigente sindical, a gente luta pelo bem comum de todos, mas seria uma incoerência da minha parte não estar buscando e correndo atrás também das informações e tentando ajudar a classe aí que vem sofrendo há décadas e décadas em relação a isso. Então, nós de fato mesmo vamos agora falar sobre as questões do piso, as questões jurídicas, as questões de interpretações que estão sendo feitas, e na sequência a gente vai começar a tirar as dúvidas aí do pessoal em relação à aplicação, não aplicação, quem que recebe, quem que não recebe, aposentado, não aposentado, enfim, vamos tentar interagir com o pessoal aí. Então vou passar agora para o doutor Adriano falar em relação à questão legítima mesmo do piso, como é que está se enquadrando. Isso já foi reforçado canhão passado, mas em decorrência das próprias dúvidas que os servidores tiveram, nós vamos reforçar mais uma vez aí as considerações em relação à parte de legalidade. Isso claramente falando para todos, né? Então eu convido a todos aí que estiverem acompanhando e tiverem um colega para compartilhar, compartilhe na rede social já essa nossa fala, porque vai ser de importante valor aí para o entendimento e para tirar as dúvidas de todos os servidores que estão nos acompanhando. Lembrando então que a Lei 14.434, ela instituiu o piso para os profissionais de enfermagem e a lei não fez distinção nenhuma entre trabalhador do serviço privado, da iniciativa privada ou do serviço público, para todo mundo, seja seletista, seja estatutário, seja da iniciativa privada, seja servidor público, que é o piso de 4.750 para o enfermeiro ou enfermeira, 70% desse valor para o técnico de enfermagem e 50% desse valor para o auxiliar de enfermagem e para os parteiros, embora no caso do município de Costa não tenha parteiro. Uma coisa bem importante, até, desculpa interromper, doutor, é a questão específica de que esses valores eles não mudam, tá? São valores que são já fixados em relação à lei. O que nós estamos falando também, que saiu na cartilha do Corém, doutor Adriano, é em relação a uma questão de proporcionalidade. Que depois do Corém Paraná. A gente até depois menciona essa questão da proporcionalidade que saiu na cartilha, mas a questão do valor fixado na lei são esses valores. Partindo de 4.750 para o enfermeiro e daí 70% e 50% para as demais categorias. Exatamente. Isso é fixado. Esse é fixado para todos e a lei não faz distinção nenhuma. Inclusive, a lei foi publicada no dia 4 de agosto, se eu não me engano. Isso. Foi no dia 4 de agosto, né, você está lembrando aqui, a lei já passou a ter vigência. Porém, né, antes da lei ser publicada, aliás, antes mesmo dela ser encaminhada para sanção ou veto, houve uma discussão a respeito da possibilidade constitucional de que a União, no caso o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara de Deputados, pudesse impor o pagamento de algum valor para estados, municípios e o Distrito Federal. Por isso que, antes dela ser encaminhada, foi promulgada e publicada a emenda constitucional número 124 de 2022, oriunda da PEC 11 de 2022, da mesma autoria do PL 2564 de 2020, o senador Fabiano Contarato. E o que esta emenda disse? Que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios terão até o fim do ano do exercício em que for publicada a lei para implementar, né? Para adequar esta lei às suas, ao seu orçamento, à origem de recursos, né? Porque o Corém, não o Corém como um todo, o Corém do Paraná,
ele acabou fazendo uma pequena confusãozinha entre... É verdade, né? É verdade. Entre o seletista e o estatutário. Não é isto. A emenda não fala em seletista e estatutário. Ela fala que os municípios é que têm esse prazo diferente para pagamento. Embora isto seja verdade, o município tem, no caso do município de Ponta Grossa, o sindicato entende e os números dizem que existem condições já de ser implementado o piso. O município, há muito tempo que não acontecia uma situação dessa, está com 46% de comprometimento das receitas correntes líquidas com o pessoal. Então, aí também vai da vontade do prefeito em exercício ou da prefeita, que vai voltar agora, de aplicar. Mas só esclarecendo que, de fato, houve essa interpretação, que o prazo diferente seria para estatutário. Não. O prazo diferente está lá na emenda constitucional, não é dependendo de quem recebe. O prazo é para quem paga. Então, como o município é que vai pagar, ou a Fundação Municipal de Saúde, né, o município, suas fundações e autarquias, quem tem o prazo diferente é o município, suas fundações e as autarquias. Isso é importante, a gente sempre está reforçando isso, pessoal. E algumas pessoas maldosas estão colocando isso contra o sindicato e contra até mesmo a minha pessoa, e por isso que eu falo para vocês em relação a ser enfermeiro e defender essa causa, porque nós não estamos tentando enganar ninguém. A ideia não é que o piso não seja aplicado ou que se dê tempo para a prefeitura pagar o piso. O que nós estamos falando é sobre uma questão de lei federal. Então nós somos, primeiro de tudo, o quê? Servidores públicos, certo? E recebemos do município por um ente municipal, né? Então é um ente de cunho público e tudo mais. O que acontece a confusão é justamente isso que o doutor Adriano falou. É que existem algumas cartilhas do Corém Paraná, e não é criticando o Corém Paraná, tá? É que existe a cartilha do Corém Paraná que traz essa questão de citar enquanto imediatista a questão da aplicação do piso para quem é regime seletista. Então coloca lá, sou da rede pública, mas sou regime seletista. Entende-se que tem que aplicar isso imediatamente. Então eu já entrei em contato com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. Nós estamos conversando para que esses entendimentos entre o jurídico do COFEM, jurídico do Corém, eles sejam sanados, eles cheguem a um consenso do entendimento dessa questão específica da lei, porque a lei ela é clara, ela fala que para as entidades que são públicas, União, Distrito Federal e também municípios e estados, tem-se até o final do exercício desse ano para se implementar. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, cumpra-se a lei dentro do município. E não fala, ele não condiciona a questão e nesse parágrafo 15C, que é o nosso parágrafo, ele não menciona e não cita em momento algum qual é o regime de cumprimento. E esse prazo diferido nem está na lei, está na emenda constitucional, no parágrafo 13 da emenda 124 de 2022. Isso, exatamente. Que é o que deu respaldo para a lei 14.434. Ele acaba não citando, né, doutor Adriano? Não cita. É o parágrafo 13 do artigo 198. Mais para frente, ali no parecer, foi transcrito, inclusive, qual que é Até se o Jacques quiser colocar o parecer ali, Jacques, acho que já estava no parecer, né? Então, nós colocamos, indagamos a nossa assessoria jurídica. Antes da lei um pouquinho. Antes. Lá em cima, bem lá em cima. Lá no... Vai descendo. Aí, ó. Tem o artigo 198 da Constituição Federal, isso. No 13, parágrafo 13. Só baixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode baixar. Aí. Então ali é importante a gente sanar essas dúvidas, pessoal, porque as pessoas às vezes acabam se confundindo com coisas que estão colocando na cabeça aí que não vai se cumprir. Ali, ó. Então diz ali, ó, parágrafo 13 do artigo 198 da Constituição Federal. Ele é muito claro. Conforme a redação dada pela emenda constitucional 124. Isso. Então o que ele colocou? Que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei que trata do parágrafo 12 desse artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender os pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Então, é isso que a gente está falando e é isso que a gente está colocando. Daí a gente abre um parênteses e coloca. Mas o nosso posicionamento enquanto entidade sindical e o que nós já fizemos é que nós entendemos que a aplicação
devido ao fato de termos um limite prudencial abaixo, de estarmos aí com a questão toda da prefeitura batendo recordes aí de arrecadação, sendo visibilidade dos meios de comunicação em relação à questão de estar bem financeiramente, né, Adriano? Nós colocamos essa questão como sendo algo que deve ser feito imediatamente, aplicado imediatamente, até porque os profissionais merecem. Foram profissionais e são profissionais que estão na linha de frente, são profissionais que estão passando por momentos difíceis na UPA, saindo pelo fechamento dos próprios locais de trabalho e estão tendo que ser realocados para outros locais. Então, mais do que necessário, mais do que o momento está trazendo agora, seria um aconchego para a classe da enfermagem, uma forma de reconhecimento e valorização que a prefeitura, dentro das suas condições que assim apresenta, aplique o piso salarial. É um reconhecimento, né? Um reconhecimento. Mas, de fato, a gente não pode colocar em pauta a exigência de que nós nos enquadramos enquanto a parte lá do privado de que tem que ser aplicado imediatamente, porque tem que ser feito imediatamente. São servidores públicos e quem paga é o município. E por que foi criado? Interessante. Por que o parágrafo 13 do artigo 198 foi colocado assim? Porque a administração pública depende de previsão orçamentária. Né? Não é que nem lá no meu escritório, eu tenho os meus empregados. Eu tenho que pagar e o orçamento eu faço sem ninguém controlar. Agora, no caso do município, tem que ser controlado pelos vereadores, pela sociedade, pelo Tribunal de Contas. Né? Por isso que foi criado o parágrafo 13. Mas lembrando o que o presidente falou aqui, o sindicato defende que seja feito imediatamente. E é nesse sentido que o sindicato está atuando. Inclusive está tramitando já um número de SEI, o qual tem consulta pública, então as pessoas podem acessar, que foi o SEI que nós colocamos, né, que nós protocolamos oficialmente e fomos oficialmente entregar para o prefeito em exercício, Daniel Mila, a questão da solicitação de aplicação imediata. Então isso nós já fizemos, na sequência que saiu o piso, aprovação, Diário Oficial da União, a lei já aprovada, sancionada e publicada em Diário Oficial, nós já fizemos um documento, a assessoria jurídica já avaliou todo o cenário, fez um documento e nós oficialmente solicitamos por meio de protocolo que esse piso seja cumprido, que esses valores sejam aplicados já na sequência, já no mês agora vigente de agosto. Né? Então nós solicitamos isso para agora. Se vamos ser atendidos, nós não temos como dizer. Nós estamos colocando a nossa vontade enquanto entidade sindical. Lembrando a todos que naquele dia da reunião dos enfermeiros e agora também colocando isso em pauta, nós explicamos, a prefeitura... A gente já coloca isso em pauta para não dizer que nós enganamos, que nós não falamos. Então aí está o registro do que foi protocolado pela cara do prefeito atual, então parece que vai atender, né? Mas nós não temos como garantir isso porque agora ele sai em exercício, volta a prefeita licenciada e daí a partir daí as decisões vão começar a ser tomadas novamente e provavelmente a gente seja chamado para uma negociação, mesa de negociação, se assim houver um não entendimento da administração que seja aplicado agora ou que, enfim, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Lembrando que nós colocamos para todos a questão da complementação. Então, se o piso ele for aplicado agora em agosto, é bem provável que ele venha com base, né, que venha aplicado com base da forma de complemento, né, doutor Adriano? Então, isso nós já explicamos, e isso pode ou não pode? É porque, na verdade, o salário base, ele é definido em lei municipal, né? Tem que mudar a lei. Lógico, também a gente quer que o piso seja na lei este. Mas como a lei municipal não mudou, e a lei federal é obrigatória por conta da emenda constitucional, é feito um complemento, tal como acontece com os professores. Os professores que estão nos ouvindo, tem professor com complemento de R$800, R$700, R$600. Então é um complemento até que se altere a lei municipal, adequando-a ao piso. Então, uma coisa também, né, doutor Adriano, que todos estão perguntando, que muita gente pergunta, na verdade, é em relação assim, o 3 mil, vamos pensar no salário do enfermeiro, porque é o que tem complementação por gratificação de carga horária. Então, o salário base do enfermeiro municipal hoje é R$3.090 e dependendo da carga horária, existe uma gratificação de carga horária de valor diferenciado. Então, ou de 1.247 para quem é 8, para quem é 200 horas, ou de 946, se não me engano, para quem é 150. Então, assim, o município pode entender que
ele pode pegar o 3,90 e somar a gratificação de carga horária, não supervisão, não adicional de 25% ou até mesmo o ESF. A questão da gratificação de carga horária pode ser considerada também como salário e o valor que falta para chegar no piso seria o complemento ou não? Seria apenas a gratificação de carga horária, né? As outras gratificacações, não. E ali nós já responder depois, a Liene está fazendo uma pergunta. Não, Liene. Hora extra, 13º, fundo de garantia, férias, não é sobre o salário antigo. É sobre o piso total. Vai somar esse complemento. A única coisa, né, não só para a Liene, mas para todo mundo, né, que vai ser sobre o salário antigo é gratificação de biênio. Tá? Hora extra, tudo fica sobre o valor do piso. Já foi uma questão que foi levantada segunda-feira passada, FGTS, tudo, né? Então é bom a gente ressaltar isso. A única coisa que não vai entrar sobre o complemento é o biênio. Daí porque nós comentamos aqui, assim como estamos tratando com relação aos professores, para mudar a lei municipal para o biênio ser também sobre o complemento. Tá? Isso que é importante, é boa pergunta da Liene, mas para todos os efeitos, para contribuição no INSS também. Então, assim, pessoal, isso é importante a gente sanar essas dúvidas. Então, você que tem dúvidas, já coloca para nós aí, vai colocando que depois a gente, no finalzinho do programa, a gente deixa um tempo específico para poder sanar essas dúvidas. Mas a resposta que todo mundo quer saber, né? Nós, enquanto servidores municipais da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, nós devemos cobrar que seja aplicado imediatamente em questão de mérito? Sim. Legalmente, a lei permite que o município aplique esse piso a partir de janeiro de 2023. Então a gente tem que deixar muito bem claro isso, porque tem pessoas que estão fazendo confusão na cabeça dos servidores aí para poder tentar desmerecer a entidade sindical ou tentar criar conflito em relação à entidade sindical, e não é essa a proposta. A gente não engana ninguém, a gente só fala a verdade, a gente, por mais que doa a verdade, a gente tem que falar o que é correto. Nós não iludimos o servidor, não adianta criar uma expectativa de que amanhã, ou dia 30 de agosto, vai vir na nossa folha, enquanto o salário base é 4.750 e para os outros, nas outras categorias, 70% e 50%, porque não vai vir. A gente sabe bem a realidade, tá? Então, em relação a isso, é importante deixar muito claro e coloque suas dúvidas aí para a gente poder tentar no finalzinho do programa sanar. Inclusive o Roberto está falando aqui que é uma coisa triste, né? Tem vários municípios, inclusive, já estão entrando com ação contra o piso, né? Exatamente, já tem, não é um nem outro, são vários municípios que estão entrando com ação. E o nosso município, por sinal, ele não entrou com ação nenhuma, e eu sei que o sindicato protocolou já na semana passada, ele está, dia 10, né, Nercy? A Nercy está confirmando aqui para mim dia 10, eu sei que o sindicato protocolou no dia 10, está em andamento dentro da prefeitura, sob análise, e até agora nós estamos vendo só a questão de avaliação de impacto e tal, mas não houve nenhum tipo de argumentação em relação de que o piso é indevido, né, doutor Adriano? Exatamente. Não, a princípio, o governo está entendendo, ali está o Jacques colocou na tela o SEI do pedido do sindicato para aplicação imediata do piso, né? E eles, de fato, estão analisando essa questão de recursos. O Preis também comentou o seguinte aqui, né? O Corém Paraná também havia feito o entendimento de que o piso era independente de carga horária. Já voltaram atrás, né? Já voltaram atrás. Aí isso é importante a gente falar, doutor Adriano, porque a primeira ideia que se tinha em relação ao piso, e até a deputada mesmo federal, Carmen Zanotto, tinha colocado nas reuniões da comissão do grupo de trabalhos, que eles estavam analisando os impactos, doutor Adriano, ela até tinha comentado que era independente de carga horária. E agora o Corém, ele lançou na sua cartilha, então quem tem dúvida pode recorrer lá à cartilha do Corém. Existe uma palavrinha que eles colocaram ali no meio, não lembro de qual dos itens que eles explicaram em relação ao piso das dúvidas, colocaram em relação a que deve ser condicionante à proporcionalidade de carga horária trabalhada. Surgiu uma pequena confusão, porque na lei 14.434, no artigo 2º, teve 2 parágrafos. Um parágrafo da lei, que não é tratando do piso, mas se trata da aplicação dele de forma imediata, disse que quem ganha mais do que o piso hoje tem direito a continuar recebendo um valor maior, independente da carga horária. Né? Isso que foi. Mas nesse ponto, o Corém Paraná, assim como os outros Coréns do Brasil, já tem esse entendimento também. Então é isso, pessoal. Eu sei que ainda tem muitas dúvidas.
Tem muitas ainda. Tem muita ansiedade para saber se vai cumprir ou não vai cumprir. Nós não temos essa resposta também. Quem dera nós tivéssemos essa resposta que vai ser cumprido. Esperamos que, mais uma vez, pela cara de felicidade do prefeito em exercício, seja cumprido. Ele converse com a prefeita quando ela chegar e ela entenda a necessidade de cumprimento desse piso já no município de Ponta Grossa, que tem a condição para cumprir. Mas nós vamos estar acompanhando toda essa questão aí, e qualquer novidade que a gente saiba, a gente vai trazer para vocês aí em primeira mão. E pode entrar em contato comigo aqui, que a gente vai conversando sem problema nenhum. Teve uma pergunta, agora não veio a debaixo, não sei quem fez a pergunta. O Giovanni. Não, Giovanni. Anterior ali. É um pouco anterior, não dá para ver agora ali, né? Mas a questão do veto, realmente, nem vamos entrar nesse mérito, né? Mas o presidente da República vetou o reajuste imediato com base no princípio constitucional segundo o entendimento da presidência da República, que isso iria interferir na questão orçamentária dos municípios, né? Então, por isso que foi vetado o reajuste automático pelo INPC, né? Na justificativa de veto ali também colocou que isso iria implicar num distanciamento, num desemprego, né? Mas fato é que foi vetado e foi realmente com este entendimento. A Luciana que fez, é isto, né? Realmente, de fato, a tese defendida pela presidência da República é a inconstitucionalidade do veto, mas isso vai ser decidido ainda pelo Congresso se o veto vai permanecer ou não. Se o Congresso derrubar o veto, isto pode ser judicializado na questão do reajuste.